Sintam-se todos abraçados, acarinhados pelo plano espiritual, que já desde cedo está aqui preparando o nosso ambiente para receber cada um de vocês. Nossas boas-vindas também a todos que nos acompanham pela internet. E agora nós iniciaremos a nossa noite de hoje, que é o estudo do Evangelho. Quem nos dará a nossa palestra, falará conosco o nosso querido professor Dirceu Machado. E na hora dos passes, a nossa Lúcia Ventura fará o nosso estudo da nossa noite de hoje. A noite de hoje, nós estudaremos o capítulo 9 do Evangelho. É o Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, o item 9. Mas agora, nós leremos juntos, vocês nos acompanharão e levarão uma página para casa, para lerem novamente em casa, que é muito importante a conexão. Então é importante que a página não fique na cadeira, que siga com vocês, tá bom? Então vamos iniciar lendo essa página do livro Meditações Diárias, do nosso querido Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico. E nos diz Emmanuel: itens da irritação. Enquanto no clima de serenidade, consideremos que a irritação não é recurso de auxílio, sejam quais sejam as circunstâncias. O primeiro prejuízo que a intemperança mental nos impõe é aquele de afastar-nos a confiança dos outros. A cólera é sempre sinal de doença ou de fraqueza. As manifestações de violência podem estabelecer o regime de medo ao redor de nós, mas não mudam o íntimo das pessoas. Sempre que nos encolarizamos, complicamos os problemas que nos preocupam, ao invés de resolvê-los. O azedume que venhamos a exteriorizar é, invariavelmente, a causa de numerosas perturbações para os entes queridos que pretendemos ajudar ou defender. Caindo em fúria, adiamos comumente o apoio mais substancial daqueles companheiros que se propõem a prestar-nos auxílio. A cólera é quase sempre a tomada de ligação para tramas obsessivas, das quais não nos será fácil a liberação precisa. A aspereza no trato pessoal cria ressentimento, e o ressentimento é sempre fator de enfermidade e desequilíbrio. Em qualquer assunto de apaziguamento e aprendizado, trabalho e influência, aquisição ou simpatia, irritar-se contra alguém ou contra alguma coisa será sempre o retrocesso inevitável de perder. E assim, essa página está bem significativa para os momentos atuais. Nós vamos pedir a vocês que nos acompanhem durante a prece para que possamos preparar o nosso ambiente de estudos da noite de hoje. Além de pedirmos para desligar os celulares, vamos desligar os nossos pensamentos com o mundo lá fora. Vamos fazer o exercício de trazê-los para cá, pensando no nosso ambiente de estudo, para que possamos receber as benesses do plano maior. E vamos dizer assim: Mestre Jesus, querido amor de nossas vidas, como estamos felizes, Senhor, por estarmos aqui. Te agradecemos por isso, Senhor. Que possamos juntos recebermos das Tuas mãos as bênçãos da serenidade, da pacificação, do equilíbrio que tanto necessitamos. Por isso te rogamos, Senhor, abençoa a nossa noite de estudo, abençoa os nossos irmãos que farão uso da palavra, e que possamos, Senhor, absorvermos, meditarmos e interiorizarmos acerca do nosso Evangelho na noite de hoje. Senhor Jesus, esteja conosco durante toda a noite e que os amigos espirituais possam nos envolver
E em nome dessa espiritualidade amiga, em nome de Kardec, de Leon Denis, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, de amor e bondade, nós agradecemos essa oportunidade e damos por iniciado mais uma noite de estudos e passes na nossa casa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Então agora, como nós falamos, o nosso estudo da noite de hoje é o capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Item 9, a cólera. O orgulho faz com que a criatura se julgue superior ao que é realmente e não suporte passar por uma comparação que possa rebaixá-la. Faz também com que se considere de tal forma acima dos seus semelhantes, seja em aptidões, seja em posição social, seja em vantagens pessoais, que o menor paralelo a irrita e a fere. E então o que acontece? Ela se entrega à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos fazem perder o sangue frio e a razão e vos assemelham ao bruto. Procurai e quase sempre achareis o orgulho ferido como base de tudo. Não é o amor próprio que, ferido por uma contradição, vos faz rejeitar observações justas e repudiar com cólera os mais sábios conselhos? Até mesmo as impaciências causadas por contrariedades, muitas vezes pueris, dependem da importância que atribuís à personalidade, diante da qual julgais que todos se devem curvar. No seu desvario, o homem colérico se revolta contra tudo, desde a natureza bruta aos objetos inanimados, que ele quebra porque não lhe obedecem. Ah, se nesses momentos ele pudesse se ver a sangue frio, teria pena de si mesmo, ou se acharia bem ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve causar nos outros. Ainda que seja por respeito a si mesmo, ele deveria se esforçar para vencer uma tendência que o faz digno de piedade. Se pensasse que a cólera não serve para nada, que altera a saúde, compromete até a sua vida, ele perceberia que é a sua primeira vítima. Mas existe ainda uma consideração que deveria detê-lo: o pensamento de que torne felizes todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não deve sentir remorsos por fazer sofrer as pessoas que mais ama. E que remorso mortal não sentiria se, em um acesso de fúria, cometesse um ato do qual tivesse que se arrepender por toda a sua vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se pratique muito mais o bem, permitindo que se possa fazer muito mais o mal. Isso deve ser suficiente para induzir o homem a empreender esforços para dominá-la. O espírita, aliás, é induzido a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. E agora nós passaremos a palavra ao nosso querido professor Dirceu. Que tenhamos uma ótima noite de estudos. Minhas irmãs, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Como a nossa irmã já nos preveniu, estamos no capítulo 9. Os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados. Essa é uma das bem-aventuranças que o nosso Mestre Jesus nos legou no seu Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Então vejam só que promessa, que perspectiva o nosso Mestre Jesus
nos acena com aqueles que se tornam ou que são mansos, pacíficos. Isso é um comportamento de um certo número de pessoas, não todas, não somos todos iguais. Todos temos reações diferentes a estímulos diferentes. O que são estímulos? São aqueles fatos com os quais nós convivemos diariamente e a todo instante na nossa vida. Ao chegarmos ao centro, nós temos um estímulo, e esse estímulo é interiorizado pelos nossos órgãos que o nosso Pai Criador também nos deu: a vista, o ouvido, o olfato, a palavra. São canais que nos transmitem os estímulos com os quais nós convivemos. Todo fato à nossa volta se transforma num estímulo à nossa reação, à nossa ação, ao que vamos fazer. Às vezes, o estímulo é um fato curioso, nós achamos graça. O estímulo pode ser um risco, um perigo. A nossa reação é de defesa. Então, há estímulos de toda sorte. Por exemplo, se nós nos encontramos com uma pessoa que à primeira vista nos encanta, aquilo é um estímulo. A nossa reação é um pouco diferente. Nós vamos, então, nos tornarmos agradáveis à pessoa que nós acabamos de conhecer. Aquele estímulo provoca uma reação. Todo estímulo provoca uma reação. E como é que isso se dá? Esse estímulo vai interiorizar o nosso corpo numa região bastante particular, que é o cérebro. Caminha para o nosso cérebro, através da visão, através do toque, através, como eu disse, do olfato, do paladar. São estímulos que caminham por os chamados neurotransmissores. Eles transmitem aquele fato para o nosso cérebro. E ali provoca uma emoção. Uma emoção. A emoção de medo, a emoção de carinho, a emoção de raiva. O nosso querido Kardec selecionou, justamente num capítulo que se fala em Bem-aventurados os mansos e pacíficos, ele selecionou uma parte especial para aqueles que possuem uma característica toda especial, que é da cólera. A cólera é uma reação a um estímulo. Alguém nos ofende, nós temos uma reação. Aquela ofensa vai até o nosso cérebro, pelos neurotransmissores. O nosso cérebro, ele faz ou comanda uma reação do nosso corpo. O fato é que nessa reação não tem apenas a nossa atitude ou a nossa atividade física, ou da palavra, ou coisa assim. Para que isso funcione, há também a transmissão de algumas substâncias, principalmente se nós nos tornamos agressivos, raiva, se a nossa reação é de aborrecimento, de raiva, se essa é a nossa emoção, é bom que nós nos lembremos que emoção vem de uma palavra grega, uma palavra latina, emovere, que é uma energia em movimento.
a nossa reação é uma energia que nós transmitimos, é uma energia em movimento. Essa reação pode ser pacífica ou não. Nós dizíamos que quando alguém nos ofende, podemos ter uma reação. Pode ser uma reação de cólera. Esse é um aspecto que o nosso Kardec nos traz para analisar. Entretanto, há outros tipos de reação que podemos ter. Os estudiosos hoje em dia nos indicam que toda reação de ódio, de raiva, de cólera é muito prejudicial ao nosso organismo. Vocês já tiveram uma reação dessa, por exemplo? Aqueles que dirigem num trânsito, por exemplo, e que levam uma fechada, a reação quase primeiro é de susto, talvez seja um susto, mas quando a gente vê que alguém está, por uma iniciativa pouco educada, tomar a nossa frente, nós não permitimos, etc., e o sujeito insiste, quase provoca um acidente, a gente tem uma reação de raiva, de uma contrariedade muito grande. Em algumas pessoas, essa reação é tão forte que pode causar, por exemplo, secura nos lábios, pode dar um ataque cardíaco, a pessoa começa o coração palpitar com uma certa velocidade e aquelas nossas glândulas internas emitem ou elas passam a nos transmitir sensações as mais desagradáveis. Pode dar até um AVC. A circulação sanguínea se altera. A gente pode ter um problema cardíaco ou um problema do fluxo sanguíneo ser interrompido ou uma coisa desse tipo. Então, as reações a um fato que nós presenciamos ou que ocorre conosco são os mais diversos. Diz o nosso Mestre Jesus, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque os mansos e pacíficos teriam, numa situação como essa, uma reação de não agressão. Ele não agrediria, ele não iria se irritar com aquele estímulo. A reação dele seria de tranquilidade, de calma. É interessante que nós, quando analisamos o Sermão da Montanha, nós vamos ver que além do manso e pacífico, Jesus dá uma outra bem-aventurança que é muito interessante. Mais do que o manso e o pacífico, que é aquele que não reage de uma maneira irritadiça a um estímulo que lhe cause algum desgosto, tem aquele que Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores. O manso e o pacífico não reage de uma maneira agressiva. Ele é tranquilo, ele é calmo. O pacificador vai além, porque o pacificador se encontra um local, ou se encontra uma situação onde há um antagonismo, onde há discussão, lutas e brigas, ele leva a paz. O pacificador promove a paz. Só que para ele transmitir a paz e provocar a paz, ele tem que estar em paz. Ele tem que ser manso e pacífico, antes de promover a pacificação. Ninguém promove uma pacificação se ele próprio não estiver tranquilo, calmo, em paz. Portanto, não vamos nunca nos esquecer desses fatos. Existe sempre um estímulo à nossa volta. A cada instante, a cada segundo,
A cada minuto há um estímulo à nossa percepção. E nós vamos, então, receber esse estímulo, os nossos neurotransmissores mandam para o nosso cérebro, que provoca isso em questão imediata, instantânea, provoca uma reação. Nesse exato momento, tem um estímulo a vocês, que é agora a minha voz. O nosso estudo é um estímulo que está chegando até vocês. Como estão recebendo e como estão elaborando o que chega até cada um, de uma maneira, cada um reage de uma forma diferente. Então, não somos todos iguais. Kardec escolhe um caso particular onde a reação é cólera. E há muitas pessoas que reagem a estímulos desagradáveis de uma maneira colérica. A época de Kardec, a neurofisiologia não estava tão avançada para se analisar como o nosso organismo produz substâncias que causam um mal muito grande à nossa saúde. O estudo aborda mais a aparência física de cada um, quando está sob o efeito de uma cólera. Ele nos faz lembrar que, em geral, a demonstração colérica vem quando a pessoa se torna ou recebe algo, uma notícia, ou alguma coisa que o desagrade. Em geral, que o contrarie. Em geral, uma opinião contrária à sua. Há pessoas que não admitem uma opinião contrária à sua, porque o egoísmo é tão grande que ele se acha o dono da verdade e não admite que alguém tenha uma ideia diferente da dele. Porque se a pessoa expressa a sua opinião diferente da que ele acha a mais correta, causa imediatamente uma reação, uma emoção comandada pelo cérebro, de tal forma que ele se torna colérico, agressivo, às vezes chegando até ao extremo. Há casos assim que a pessoa guarda o rancor, e o rancor faz um mal muito grande a cada um de nós. Então, é por isso que o nosso Mestre Jesus, ele caminha de uma maneira bastante singular a nos incentivar a sermos sempre mansos e pacíficos, porque isso, inclusive, é bom para a nossa saúde, não apenas da parte física, mas principalmente a parte espiritual. A medicina nos mostra como é que funciona essas reações muito agressivas quando recebemos estímulos que nos desagradam. Estímulos que nos desagradam, tais como uma opinião contrária à nossa, alguém que se mostre mais importante do que nós achamos que ele é, e que está acima do que nós julgamos que somos. Aquilo causa uma reação de querer humilhar o outro, rebaixá-lo, e nós não admitimos que alguém seja um pouco mais evoluído que nós. Esses reagem muitas vezes de uma maneira agressiva, colérica, porque não admitem uma situação em que ele esteja em segundo plano. Isso é movido, segundo Kardec, pelo orgulho. E o orgulho é uma das facetas da maior praga que a humanidade carrega, que nós, seres humanos, carregamos, e que pode ser tido como sendo o que as outras religiões, outras denominações religiosas,
dizem que é o pecado original. O pecado original. Para nós, espíritas, é isso que nós trazemos conosco, as experiências, a nossa tipo de vida, a nossa personalidade que nós adquirimos e cultivamos em vidas anteriores, os nossos defeitos todos. E esse defeito, o egoísmo, por incrível que pareça, vem de tempos imemoriais. Desde o tempo em que nós ainda vivíamos como os pitecantropos, como os animais, éramos os homens-símios, lá daquele tempo, porque os animais, hoje em dia, até nem tanto, mas até tempos atrás, os animais realmente eram muito agressivos, eram animalescos. Até hoje a gente vê espécies assim. Eles são egoístas ao extremo. Eles querem tudo para eles. Eles não dividem, eles têm um espaço. Até os pássaros, por exemplo, marcam o seu espaço no ar, nas árvores. Eles têm o seu espaço e não admitem que outro pássaro chegue até eles. Eles reagem àquelas brigas. E vemos isso também em outros tipos de animais. Eles demarcam o seu espaço e não admitem que outros se aproximem. Nós, seres humanos, fazemos isso também. Nós guardamos essa herança animalesca. O nosso corpo é animalesco. Nós guardamos os instintos animalescos de preservar a vida, de preservar a espécie. São instintos animalescos que todos têm. A busca da comida, nós fazemos. A demarcação do nosso espaço, nós fazemos. A não admissão de estranhos no nosso local de vida, também não admitimos. Então, é uma vida animalesca. Então, os nossos instintos guardados e vindos de vida após vida, de pós-vida, está muito apegado a esses instintos animalescos. E é por isso que, às vezes, nós reagimos de uma maneira bastante agressiva a estímulos que vêm de fora. Vocês veem os cães, por exemplo. Os cães são animais lindíssimos, né? São uma doçura. Há cães que que quase que conversam com a gente. Os cães, a gente olha os olhos dos cães, a gente parece que conhece o íntimo, conhece o que vai no cérebro de um cãozinho, pelos olhos, pelo olhar. A gente vê os olhinhos brilhando, a gente sabe como ele está raciocinando, né? Já o cavalo é um pouco diferente, o olhar dele não diz muita coisa, mas as orelhas dizem muito. Quem sabe ler a reação dos animais, sabe que quando ele vira a orelha assim, ele não está muito agradável, eles estão achando a situação um pouco diferente, ele se vira, porque a defesa dele está justamente nos posteriores, nas pernas, ele dá o coice, se defendendo. Então, os animais se defendem de formas diferentes, mas sempre naquele sentido de autodefesa. Mas são todos egoístas, eles não gostam de dividir a sua comida. Quem distribui a comida por uma série de animais, por exemplo, tem animal que não deixa o outro chegar perto. Não deixa, ele está mais preocupado em não deixar aquele se aproximar do que ele em comer, propriamente dito, a comida dele. Se o outro se aproxima para comer, ele vai lá e espanta aquele. Se o outro sai e vem para cá, ele vem e espanta o de cá. Ele não quer deixar alguém comer a comida junto com ele. Ele não se importa de também não comer. Ele está ali policiando a aproximação dos outros. Um egoísmo muito grande. E esse egoísmo nós herdamos, trazemos conosco. Talvez o nosso espírito esteja evoluindo, mas o nosso corpo ainda é muito material. O que é necessário? É necessário que nós eduquemos o nosso espírito. Os médicos
quando dizem nos neurotransmissores, eles fazem de uma forma bastante material, bastante científica mesmo. Mostra como essa reação nossa se dá através dos neurotransmissores e pode dar taquicardia, pode dar a mão tremendo e às vezes até os músculos ficam tão retesados pela reação que depois, quando o fato passa, a gente está todo dolorido. Quem é que nunca passou por isso? Todos já passamos por uma situação de estresse como essa, ou diferente dessa, mas bem parecida. Então, o que nós temos que lembrar, e que a medicina ainda não chegou completamente lá, é que existe entre o fato, o estímulo que entra no nosso cérebro e a nossa reação, existe um outro elemento, que é o espírito, o nosso perispírito. Nós, como seres imortais, aqui é o nosso corpo, é a nossa veste, mas existe o espírito. Então, essa informação, esse estímulo que vem do exterior, do mundo material, ele vai pelo nosso cérebro e pelo nosso perispírito, vai até a essência nossa, que somos nós, como espíritos. E aí é que está a grande diferença, e o que nós temos que ter sempre em mente: a educação nossa como seres imortais. Nos educarmos espiritualmente para comandar o nosso cérebro. O nosso cérebro está à disposição do espírito. É a transmissão. Da mesma forma que o cérebro recebe aqueles fatos, aqueles estímulos do mundo material, ele também recebe o comando do mundo espiritual pelo perispírito e comanda o nosso corpo. Por isso precisamos educar o espírito. Educar, nos educarmos espiritualmente seria a palavra mais correta. Educarmos espiritualmente, porque um fato vem, um estímulo vem imediato, questão de segundos, vem, penetra o nosso cérebro. Os neurotransmissores dizem ao cérebro: reaja. O espírito recebe esse estímulo, mas só que se ele já estiver educado, preparado, o nosso perispírito estiver preparado, ele nos dá aquele alívio, aquela calma, aquela sugestão de calma. Pense, pare, não reaja de tal forma tão agressiva. Pense um pouco. E aí aí está no nosso espírito todo o repositório. Ali está o arquivo dos ensinos de Jesus, que há 2000 anos nós estamos aprendendo. O arquivo está tudo lá. É só tirarmos imediatamente, da mesma forma que o cérebro materialmente talvez mande uma reação imediata a um estímulo, o nosso espírito, que guarda esses ensinamentos, pode comandar o nosso corpo, tirando rapidamente de um arquivo qual seria o comportamento adequado. Diz Jesus, no seu Sermão da Montanha, além dessas bem-aventuranças, nos lembra muita coisa. Nos lembra que temos que buscar uma reconciliação, buscar a calma, buscar o perdão, buscar ou entender o adversário. Vejam só que frase bonita, aquelas que estão no Sermão da Montanha, quando Jesus diz assim, que nós não devemos amar apenas os amigos, porque os publicanos também fazem isso. Nós devemos amar também os inimigos. E Kardec, então, abre um pouco
essas palavras de Jesus explicam um pouco mais o que vem a ser amar os inimigos. Não significa ter essa consideração tão grande. Basta que nós não tenhamos ódio, basta que nós não queiramos o mal dele, basta que nós até admiremos quando o inimigo, o adversário, alcance alguma vitória. Nós não vamos ter inveja dele, nós vamos guardar aquele rancor. O médico mais materialista fala que guardar o rancor é uma enfermidade muito grande para o corpo físico. Os psicólogos dizem também isso, que esse rancor produz enzimas e algum produto interno do nosso corpo que traz situações bastante desagradáveis, degradantes para o nosso corpo. Quanto mais ódio nós guardarmos, a reação do nosso corpo vai ser muito grande. É por isso que no comando do nosso cérebro não devem ser essas reações do mundo físico, mas sim o que nós temos aprendido nesses 2000 anos. Primeiro, a calma. Os antigos diziam, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Se aquele te fez algum mal, te agrediu na face direita, vira-lhe também a outra. Não significa realmente que não devamos reagir ou nos defender. Quando ele fala vira também a outra, nós temos que interpretar. É dar uma segunda chance àquela pessoa. Talvez ele seja um colérico, talvez ele seja um bilioso. Aliás, naquela época de Kardec se usava muito essa palavra, né? A pessoa, quando é muito rancorosa, tem reações muito agressivas, ele é bilioso. Ser bilioso significa que a pessoa, quando tem uma raiva, há um derrame biliar, há um processo de produção ou de transmissão da bile. A pessoa tem o estômago fica ardendo, fica com azia, é uma série de consequências da raiva, daquela reação que se chama biliosa. Há pessoas que naquela época de Kardec classificava pessoas assim. Aquelas pessoas, uns são biliosos e o outro, diz Kardec, até o termo linfático. Eu não consigo guardar essa frase, linfático. O linfático é aquele mais calmo. Então, há pessoas que são linfáticas, elas não reagem muito. Então, eles classificavam a pessoa mais tranquila dessa forma, é linfático ou é bilioso. E que isso não vem do corpo. Hoje em dia nós sabemos, não é o nosso corpo que produz essas reações, é o nosso espírito. Somos nós como seres espirituais. E é isso que nós temos que fazer. Educar, cada vez mais transformar esses conselhos que Jesus nos deu em reações imediatas. Isso nós temos que incorporar no nosso procedimento esses conselhos do nosso Mestre Jesus. Não há outro jeito. Eu dizia daquilo, vira-lhe também a outra, e continuava Jesus dizendo assim, se alguém quer demandar contigo e tirar-te a capa, dele também a túnica. Quer dizer, não se importe, se ele está querendo a capa, deve ter algum motivo. Mas se você tem também uma túnica, dele também, quem sabe ele é um necessitado. Está com frio, está sem roupas, dele também a capa. Se é que não faz tanta falta para você, se ele te obrigar a andar uma milha, disse Jesus, vá com ele 2. Já pensou o valor dessa frase? Vocês já analisaram essa frase de Jesus, o que significa? Se alguém te obrigar a andar uma milha, já pensou alguém chegar para você e falar assim, eu quero que você caminhe 1 milha, 1 quilômetro?
5 quilômetros, sem razão. E Jesus fala, vá com ele 2. O que significa isso? Significa, se nós vamos sermos mandados, se nós vamos caminhar com ele 2, significa que houve ali um entendimento. Houve uma consideração tal que de mandante e mandado nós nos transformamos em companheiros e estamos caminhando juntos 2 milhas. Agora lado a lado, vá com ele 2. E é isso que nós temos que fazer, porque nós sabemos que nós estamos todos caminhando juntos nesse mundo. Somos todos juntos e todos habitantes do mesmo planeta. Somos todos da mesma escola. Estamos aprendendo sempre as mesmas lições há 2000 anos. Vamos juntos, juntos. Nada de ódio, nada de uma agressão, de uma reação agressiva. Vamos tentar a compreensão. É claro que muitas pessoas, alguns interpretam de uma maneira errônea que não deve haver de nossa parte, daqueles que se julgam com a ideia certa, se julgam que estão com um comportamento correto, se julgam que estão dentro da lei, da ordem, que não devam colocar limites ao comportamento de um que não sabe se comportar ou não sabe se conter diante de um estímulo. Um agressivo pode se tornar uma pessoa perigosa. Aliás, nós vemos isso hoje em dia, parece que diariamente. Alguém que não tem o controle sobre as suas ações, cometer atos que se tornam fatos extravagantes. Nós vemos a cada dia, basta ligar um noticiário que nós ficamos assustados de ver, como uma origem, um estímulo insignificante, apenas uma negativa de convivência, às vezes até da outra parte, de uma maneira bastante racional, de uma bastante que se possa entender, provoque no outro uma reação tão agressiva, um ódio tão grande, uma cólera tão grande que possa levar a um desfecho dos mais desagradáveis. Então, há pessoas realmente que têm que ser contidas. E nós, mesmo sendo pacíficos, podemos nos tornar pacificadores, tentar trazer a calma àquele fato, ou então tentar isolar essas pessoas. E isso nós temos que fazer. Não há como negar. O que está errado, e que nós estamos nesse planeta para gerenciar esse planeta. Esse planeta não vai se transformar num planeta mais evoluído se a população que aqui habita não se transformar, não evoluir. O planeta não evolui por si próprio e nós vamos atrás. Somos nós que evoluímos e conosco elevamos o planeta. Se há elementos que colaboram para manter esse planeta de uma maneira tão desagradável e tão inferior, é claro que o plano espiritual trata desse assunto também, mas nós não podemos jogar toda a ação
para eles resolverem. Nós gerenciamos esse mundo onde vivemos. É função nossa. Temos que cuidar desse planeta. Temos que cuidar, não apenas materialmente, mas também de uma maneira espiritual. Cabe a nós tomarmos a iniciativa. De que forma? Se nós formos pensar em situações mais mundanas, mais normais, o termo chama-se educação. Educação. Temos que começar a reeducar a humanidade. Porque não é só no Brasil, não. Talvez no Brasil falte um pouco mais de instrução. E instrução e educação são coisas bem distintas. Basta ver os exemplos de desmandos por esse mundo afora de pessoas instruídas, mas que não são educadas. E ser educada começa com o respeito. O respeito é fundamental. O respeito, se nós não chegamos ainda ao que Jesus queria, que é o amor ao próximo, mas pelo menos respeitar o próximo. Já começa por aí. Ninguém vai atingir o amor ao próximo se não respeitá-lo. Nós temos que respeitar. E o respeitar é saber escutar o que o outro pensa. E se for diferente do que a gente pensa, vamos respeitá-lo. Agora, fique com a sua ideia que eu fico com a minha. E nada de interferência. Não vou considerá-lo um inimigo se pensa diferente de mim. Não vou odiá-lo. Não vou ter crises de cólera se alguém fala algo diferente, diferente do que eu falo. Respeito é o início do amor ao próximo. Jesus veio com um recado muito elevado. Amar ao próximo como a si mesmo. Aliás, foi o recado que ele nos deu. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E não há maior amor do que esse, de dar a sua própria vida em favor do seu amigo. Vejam que eu não os trato mais como servos ou discípulos, eu os trato como amigos. Porque o servo e o discípulo não sabem o que faz o seu Senhor. E vocês sabem para onde eu vou. Aí teve aquele diálogo, vocês se lembram? Está lá no Evangelho de João, no sermão de despedida no Evangelho de João. É um diálogo lindo de Jesus com os seus discípulos. O servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vocês sabem para onde eu vou. E Pedro fala assim, mas para onde o senhor vai? Nós não sabemos para onde vai. Ele falou assim que ia junto ao Pai, preparar o nosso lugar para depois nós irmos. A casa de meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Ele disse uma coisa muito importante. Vejam que não foram vocês que me escolheram, fui eu que os escolhi. Nós hoje somos os discípulos de Jesus. E se somos os discípulos de Jesus, nós fomos os escolhidos por Jesus. Vamos ver as nossas aflições, as nossas dificuldades, como estímulos que estamos recebendo para nós evoluirmos. Não para nós nos revoltarmos. Porque se nós nos revoltarmos contra as aflições, contra os sofrimentos, se nós nos tornarmos coléricos, irados, achando que estamos sendo injustiçados, nós não estaremos entendendo a maneira como Jesus nos chama. Nos chama através do sofrimento, da aflição. Aí ele pode dizer assim, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Se nós formos aflitos
e estivermos sofrendo, vamos ter a consciência e a certeza de que isso é um chamamento. E a nossa doutrina teve essa missão, essa função de nos explicar por que sofremos, por que passamos por aflições. Não fosse a nossa doutrina, talvez nós estivéssemos como os nossos irmãos aí fora, revoltados contra tudo e contra todos, contra até o Pai Criador. Quem disse que o Pai Criador é justo e bom? Por que eu sofro tanto? Isso é uma injustiça. Eu que procuro ser correto com o meu serviço, cuido da minha família e mesmo assim sofro ingratidões a todo momento. Ele se esquece que até o Mestre Jesus, ao se encontrar com 10 leprosos, ele os cura. E depois um voltou. De tal forma que ele, Jesus, ficou um pouco assustado. Mas não eram 10, só você voltou. Só um em 10. Então a ingratidão é algo que nós vamos ter que enfrentar e aprender a enfrentar. Não nos revoltarmos. Da mesma forma que nós não podemos nos revoltar contra alguém que pense diferente da gente. Os nossos irmãos de outras denominações religiosas, vamos respeitá-los. Agora, também não vamos tentar convencê-los do contrário. Eles vão ser chamados. Eles vão ser chamados. Quando eles passarem a sofrer, sem entender por quê, a grande maioria deles, como nós, vamos procurar a razão. Mas por que eu estou sofrendo? Felizmente, nós tivemos o aviso de alguém. Vá a um centro espírita. Nós viemos, tomamos o nosso passe, assistimos a nossa reunião e nos sentimos tão bem aqui. Tão bem. Não mudou muito a nossa vida, mas mudou o entendimento. E nós procuramos conhecer o porquê nós nos sentimos melhor e porquê nós sofremos. E aprendemos. Se aprendemos e aceitamos e vimos que tudo o que passamos agora são consequências de nossas experiências pregressas, nós falamos, é verdade, eu precisava aprender e passar por isso. Ajuda-me, Jesus. Dê-me forças, Jesus. Que eu suporte, que eu compreenda. E que eu leve a minha vida da melhor forma possível, que eu possa agradá-lo. Que eu possa dizer, amigo Jesus, olhe por mim. Porque ele nos tratou como amigos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E ele nos ama. Tenhamos a certeza disso. Não vamos encontrar desculpas, não vamos formular desculpas para as nossas reações de ódio, de cólera, de transtornos momentâneos frente a estímulos. Tenhamos sempre a imagem do nosso Mestre Jesus a nos acalmar, a nos dar a mão, a caminhar conosco. Tenhamos a certeza que a presença dele se faz através da presença dos nossos amigos espirituais, do nosso anjo guardião, dos mentores dessa casa, dos mentores que também nos acompanham. Só precisamos sintonizá-los, estarmos sempre sintonizados no bem, no amor ao próximo. Que Jesus esteja conosco, agora e sempre. Agradecemos ao nosso querido professor Dirceu, que com certeza nos ajudou bastante a pacificarmos os nossos corações raciocinando, porque a nossa doutrina é de raciocínio. E agora nós passaremos ao momento dos passes, onde faremos a leitura do livro Fonte Viva, para que a nossa querida Lucinha possa explanar durante o momento dos passes. E nos diz Emmanuel, esmola, e diz assim:
Dai antes esmola do que tiverdes. Jesus. Está em Lucas. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do Mestre dentro da narrativa de Lucas merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revele e, em circunstância alguma, devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertence. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo aos méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos assim as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque dos nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos. Mas para não darmos pedras de diferenças aos corações famintos de pão e fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente, ou que não acende luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino, nas anotações de Lucas, significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque, em verdade, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todos. E agora, meus queridos irmãos, dessa página tão significativa, vamos convidar os nossos irmãos médios que se deslocarão lentamente até todos vocês. E durante esse momento, nós convidamos a todos que estão aqui, aos que nos acompanham pela internet, para que possam também, à distância, receberem os passes da nossa reunião. Vibrações de amor, de equilíbrio, de serenidade. Que todos nós possamos, nesse momento, acalmarmos nossos corações, aquietarmos os nossos espíritos, pensarmos nos amigos espirituais que de muito tempo nos esperam aqui nessa casa, nos convidam a ouvir a palavra segura e pacificadora do Evangelho que o nosso querido Jesus deixou para todos nós através dos seus ensinamentos. Então, que possamos elevar os nossos pensamentos e sentimentos nesse momento e possamos dizer assim ao nosso grande Mestre: Senhor Jesus, mais uma vez te buscamos, Senhor.
Acerena nosso coração, Mestre querido. Equilibra os nossos espíritos para que possamos receber as benesses do Teu amor, através das mãos amigas dos nossos irmãos médios. Abençoa, Senhor, esse momento do passe. Que assim seja. Graças a Deus. Que o Mestre Jesus possa estar em nossos pensamentos e em nosso coração, neste momento tão especial que é o momento do passe. Emmanuel nos traz os dizeres de Jesus no Evangelho de Lucas: dai antes esmola do que tiverdes. Quando pensamos muitas vezes na esmola, nos referimos apenas à doação daquela roupa, daquele sapato, daquele objeto que não queremos mais porque está velho, porque está fora de moda. Outras vezes, queremos simplesmente tirar da nossa carteira aquelas moedas que também nos incomodam. Outras ainda, e que é um bocado triste, é quando damos a esmola simplesmente para nos livrarmos do companheiro que está junto a nós pedindo alguma coisa. Emmanuel nos alerta sobre esse dar, pois não é dar o que temos, mas dar o que detemos. Ele não desvaloriza nem menospreza a esmola, porque ele sabe da necessidade de muitos companheiros encarnados. O dinheiro, a autoridade, são empréstimos divinos e que nós podemos perder a qualquer momento, porque são posses temporárias. Devemos, no entanto, nos lembrar daquilo que Emmanuel e a espiritualidade estão pontuando: a necessidade de doarmos a nós mesmos. A esmola é um primeiro passo para o aprendizado e também para ensinar a solidariedade, a fraternidade. Mas precisamos entender essa diferença sobre o dar o que temos e dar o que detemos. O que detemos é o que faz parte intrínseco do nosso ser. São os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, são os nossos valores morais, é o afeto, a amizade que dedicamos às criaturas que nos cercam. O amigo espiritual, Emmanuel, nos questiona a fim de que possamos avaliar. Ele nos diz: que temos de nós próprios para dar? E precisamos pensar: temos o quê? A inteligência, a saúde, a boa vontade, a paciência para ouvir o outro, o amor, algumas habilidades. Temos o tempo? Então, o que temos nós? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Quando os outros estão próximos de nós, nós comunicamos o que a essas pessoas? Alegria, tristeza, confiança, desconfiança, afeto, inquietação, enfim. Que reações provocamos no próximo? Essa questão é muito importante. Quando chegamos perto das pessoas, como elas reagem? Elas se calam? Elas dão uma desculpa e saem? Ou elas se sentem felizes porque chegamos? Elas nos dão aquele sorriso amigo? Elas ficam alegres pela nossa companhia? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Então, quando nós estamos nas nossas lutas, no local de trabalho, na família, junto à casa espírita, ao companheiro necessitado, o que nós podemos distribuir para eles? Esperança, ânimo, colaboração, uma palavra amiga,
de fortalecimento, de fé. Qual é o estoque dos nossos sentimentos? Outra palavra importante. O que estamos cultivando dentro de nós em nossos sentimentos? A fé, como acabamos de falar, a confiança, a fraternidade, a benevolência, a indulgência, o perdão. Lembremos-nos que a caridade, como entendia Jesus, é exatamente a reunião dessas três palavras: benevolência, indulgência e perdão. Que tipo de vibração espalhamos? A vibração de paz, harmonia, compreensão, simpatia? É isso que precisamos. É isso que o nosso amigo Emmanuel traz para nós, a necessidade de darmos algo de nós mesmos para os companheiros de jornada, seja em que situação for. Precisamos aprender a nos olharmos como irmãos, nos tratarmos como irmãos. E assim, como o nosso companheiro Dirceu disse, Jesus já nos falou que não nos via mais como servos, mas como amigos. E o amigo é aquele irmão do coração. Que possamos ver no outro o nosso amigo, o nosso irmão do coração. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, na noite de hoje não teremos a mensagem psicográfica, teremos de psicofonia, mas nós teremos a mensagem psicografada pelo médium Mário Coelho no dia de hoje pelo nosso querido Vitor. Nós vamos ler para encerrarmos a nossa reunião. A cólera. Filhos, o Cristo asseverou que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. A imagem que Jesus coloca nestas palavras, embora não deva ser colocada ao pé da letra, mostra a gravidade que incorre o homem quando se destempera emocionalmente e psiquicamente, encolarizando-se e perdendo momentaneamente a razão e agindo muitas das vezes de maneira como jamais agiu. Aquele que não se conhece tem mais chances de encolerizar-se facilmente, pois não reconhece as situações que são capazes de disparar essas crises que acordam no ser a sua parcela de animalidade. Como a cólera é uma ação em que não se há controle, pode-se, nesta hora, jogar-se fora toda uma encarnação. Quantos vocês conhecem que no momento de cólera põe tudo a perder? Quantos jogaram fora oportunidades valiosas de crescimento espiritual porque se deixaram encolarizar-se? O autocontrole é o somatório do autocontrole diário, do estudo diário, do conhecimento de si mesmos, capazes de fazer com que o ser vença o homem velho e haja como o homem renovado no momento da crise. É esforço diário, não guardem dúvidas disso. As pequenas insatisfações não controladas podem gerar momentos desses numa hora de fragilidade emocional. Ao espírita cabe estar alerta para esses momentos de crises, tendo como valiosa a reencarnação, que é muitas vezes cheia de surpresas. Trabalhem contra orgulho, reconheçam as próprias fragilidades, esforcem-se na caridade e estarão aptos para vencer esta chaga que traz muitos prejuízos ao ser carnal e à sua essência espiritual. Que o Senhor da vida a todos abençoe. Paz, Vitor. E após essa linda página
que nós levaremos em nossos corações para refletirmos durante o nosso dia a dia, nossa semana, vamos agora encerrarmos agradecendo ao Senhor Jesus pela oportunidade bendita de aqui estarmos. Mestre querido, só nos resta agradecermos ao teu coração de amor. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades de estudos, de reflexão. Que possamos, Senhor, durante a semana, durante o percurso das nossas vidas, possamos lembrar de tudo que ouvimos durante a noite de hoje e nos reeducarmos, nos autoevangelizarmos. Abençoa-nos, Senhor, em nome da espiritualidade amiga de nossa casa, em nome de Leon Denis, do nosso querido Kardec, mas sobretudo em nome de Deus nosso Pai, damos por encerrado mais uma noite de estudos e passes em nossa casa. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Jesus nos abençoe na noite de hoje.